Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre Homens em Tempos Sombrios, da Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa judia alemã, né, que viajou para os Estados Unidos em decorrência da guerra, fugiu, né, da Alemanha e viveu plenamente, né, o período da Segunda Guerra Mundial. Então ela tinha já o doutorado dela, né, pela escola alemã, pela Universidade Alemã, e foi uma grande pensadora. Ela veio, assim, ela teve uma herança a partir do Heidegger, foi professor dela, e também depois ela ficou junto Karl Jasper, que é um filósofo desse período também. E esse aqui é um livro de ensaios que ela faz a partir de personalidades que viveram contextos sombrios da humanidade. A grande maioria desses personagens que ela trabalha aqui, dessas pessoas, são judeus também. Então é muito interessante assim que dentro da obra da Hannah Arendt ela traz muito essa perspectiva desse lugar do judeu também, né, para pensar criticamente sua filosofia, né, para pensar a realidade humana, né, o mundo de modo geral. O primeiro ensaio que a gente tem aqui é sobre o Lenzing. Na verdade, o nome dele é Gotthold Ephraim Lenzing. Né? Ele foi um poeta, iluminista, um grande crítico com relação ao antissemitismo. E a Hannah Arendt ela adentra, né, pensar essa possibilidade assim de liberdade, né, e de resistência, digamos, àquele contexto sombrio. Lenzing acabou sendo um grande representante disso. E aqui tem uma passagem muito rica que ela traz, né? Porque ao mesmo tempo que ela ensaia a realidade dessas personalidades, ela traz elementos do seu próprio pensamento filosófico. E ela diz que, pois o mundo não é humano simplesmente por ser feito por seres humanos, e nem se torna humano simplesmente porque a voz humana nele ressoa, mas apenas quando se tornou objeto de discurso. Por mais afetados que sejamos pelas coisas do mundo, por mais profundamente que possam nos instigar e estimular, só se tornam humanas para nós quando podemos discuti-las com nossos companheiros, nossos semelhantes. Tudo que não possa se converter em objeto de discurso, o realmente sublime, o realmente horrível ou misterioso, pode encontrar uma voz humana com a qual ressoe no mundo, mas não é exatamente humano. Humanizamos o que ocorre no mundo e em nós mesmos apenas ao falar disso, e no curso de fala aprendemos a ser humanos. Então é muito importante, assim, dentro do pensamento filosófico da Hannah Arendt, o processo de poder falar sobre as coisas no sentido de conseguir pensar a respeito, porque o que nos faz sermos humanos, dentro da perspectiva dela, é a nossa capacidade de pensamento, de elaboração, de questionamento, de não aceitar as coisas do jeito que elas nos são dadas. E aí poder ter isso dentro de um contexto ditatorial, assim, né, de imposição. A Hannah Arendt, antes de tudo, ela era uma pensadora política também, né? A política enquanto liberdade de discurso, de discussão. A gente também tem um ensaio sobre Rosa Luxemburgo. Foi uma grande ativista do socialismo, então ela teve relação íntima com o socialismo russo, né, da União Russa Socialista Soviética. E ela acabava sendo uma força dentro disso na Alemanha, e acabou sendo assassinada, né? Ela era uma filósofa e economista. E aí a Hannah Arendt ela vem em cima desse processo dela de revolução, de pensamento, dentro do contexto alemão. Mas assim, a Rosa Luxemburgo ela viveu até 1919, no período da Primeira Guerra Mundial, mas foi assassinada, se eu não me engano, junto com seu esposo também. Karl Jasper é um laudatio. Karl Jasper, ele foi orientador da Hannah Arendt, era um filósofo, e aqui ela traz um pouco da linha de pensamento dele, e esse ensaio me fez comprar um livro, foi aqui, a questão da culpa alemã, a Alemanha e o nazismo. Fiquei bem curioso para ler ele a partir do que ela vai falando dele aqui, é bem legal. Eu li esse livro, eu tentava ler um ensaio por dia, assim, e era muito gostoso, essa relação era muito boa. Não é um livro muito difícil, não tem uma escrita super densa, assim, né? Vem com a linha de pensamento dela, mas apesar dela ser filósofa, tem um ou outro ensaio que dá um pouco mais de trabalho a leitura, mas no mais é bem simples, bem interessante. Aí ela traz o escritor Hermann Brox, que é um grande escritor, né, bastante conhecido. Ele escreveu A Morte de Virgílio,
se eu não me engano. Mas ele, enfim, é super conceituado. E ela traz um pouco do que ele tentou no decorrer da vida dele, né? Ele tinha uma grande obra, assim, né? Escrita, trabalhada na literatura e na poesia, mas ao mesmo tempo o quanto ele achava isso insuficiente para lidar com os acontecimentos da humanidade, assim, do mundo. Então, era como se, apesar de ser escritor, ele tentasse de algum modo dar conta do que estava acontecendo, da realidade, para pensar criticamente, e via que a poesia não dava conta disso, assim, de lidar com isso ou de criticar aquele contexto histórico. Então é bem legal, assim, esse processo mesmo de tentativa dele de resistência. Ele realmente escreveu A Morte de Virgílio, entre outras grandes obras. E é interessante, assim, ainda no Hermann Brock, que essa sensação, assim, né, do que é essa poesia, essa literatura, que é insuficiente para dar conta de uma realidade, né, mas ao mesmo tempo quanto se encarava essa arte apenas como entretenimento. Então, acho que a grande crítica dele é muito nesse sentido da arte enquanto entretenimento e que aliena, né, dentro daquele contexto extremamente sombrio que ele viveu, que, né, século XX, né, Primeira Guerra, Segunda Guerra, para dar conta de tudo o que estava acontecendo. E a pergunta é o que fazer nesse século XX, nesse século tão sombrio. E aí ele tentou, né, realizar ensaios, digamos, filosóficos para pensar aquele contexto. Um ensaio muito bonito, muito divertido, é do Walter Benjamin. Ele era judeu também. Eles se conheceram, na verdade, e ela mostra um pouco do que era esse sujeito enquanto ser humano, enquanto homem, não só quanto teórico, e ele tinha uma relação com o socialismo, a União Socialista Soviética, mas é interessante que ele conseguia perceber que algo ali não ia dar muito certo. E aqui vem uma crítica muito legal ao socialismo, né, da Rússia, e o ideal ele acabou sendo maior do que as próprias pessoas, então aconteceu um processo de matança entre eles, né? Na tentativa de preservar o ideal socialista. E aí o Walter Benjamin já percebia isso, de certo modo, e colocou isso enquanto crítica e acabou sendo expulso do partido, né? É engraçado, assim, ele tinha problemas no coração, ele era dependente financeiramente da sua família, do seu pai, mas o pai dele não dava dinheiro para ele, não permitiu que ele investisse nos estudos, também até porque naquele tempo, os judeus não poderiam estar nas universidades, havia isso também. E no início da guerra, né, ele faleceu em 1940, quando ele tentou fugir, a única alternativa que eles tinham, se eu não me engano, era pela França. Então eles chegavam em um determinado lugar e tinham que andar para passar a fronteira. Quando ele foi tentar fazer isso, ele não podia andar muito porque ele tinha problema no coração, então ele ficou em uma cidade esperando talvez uma autorização, mas como estava tudo muito sombrio, né, ele não se tinha certeza se eles iriam conseguir ou não fugir. Ele acabou cometendo suicídio. Fala do que é esse lugar da França, o que era a França naquele período, que era um lugar de muita liberdade e ao mesmo tempo de troca de ideia, de pensamento. É muito bonito também, assim, esses grupos que tinham, e é algo que a Hannah Arendt ela traz na filosofia dela, essa possibilidade do companheirismo para pensar desses encontros, para pensar a vida, a sociedade, o que está acontecendo, que é isso que humaniza, é isso que torna resistência. Existe uma noção da parte dela de que a maldade ela é como se fosse um fungo que vai se espalhando e a bondade ela é algo que está na profundidade do pensamento, no questionamento, de não aceitar as coisas tais como elas vêm pra gente. E isso é muito bonito, assim, o quanto o tempo todo algumas personalidades que ela conheceu, conviveu, é desse encontro, desses círculos, dessas conversas. Na verdade, essa crítica que tem sobre o socialismo vem do Bertolt Brecht, Brecht, eu acho que é assim, vem dele. Ele até diz, né? Eles fizeram o que os poetas sempre fazem quando a sós, anunciar a verdade ao ponto de então se tornar visível. Pois a simples verdade da questão era que pessoas inocentes eram mortas e que os comunistas, embora não tivessem deixado de lutar contra seus inimigos, tinham começado a matar seus amigos. Era apenas um começo e a maioria das pessoas o justificava como um excesso de zelo revolucionário, né? E aí ele via, né, que era suficientemente inteligente para ver o método implícito na loucura.
embora certamente não previsse que os que pretendiam trabalhar pelo paraíso tinham precisamente começado a estabelecer o inferno na Terra. E isso dentro dessa crítica ao socialismo de Stalin, Lenin, né, na União Russa Socialista Soviética. Ela também fala do Jarrell, e é um texto bonito também, eu cheguei a marcar aqui como um dos mais significativos, porque dá uma relação de amizade dos dois, dos encontros dele na casa dela, dela fazer o almoço, das discussões dele com o esposo dela. Então é bem bonito, ele era poeta, e é muito legal aqui ver a sensibilidade que a Hannah Arendt tem sobre a poesia, sobre a literatura, assim, de modo geral, o quanto ela vê como isso é importante. Então é um ensaio bem bonito, mais íntimo, que mostra a dinâmica dela nessa relação e do quanto ele foi importante para ela, assim. O Heidegger é o último ensaio, e aqui é uma homenagem de um prêmio dele, de já estar com seus 80 e poucos anos. Ele foi o primeiro orientador dela e eles tiveram um caso, ele era casado, e então toda uma questão pessoal nisso, né? Mas não é isso que ela fala aqui nesse ensaio, é mais sobre a linha também dele teórica. Ele era nazista, o Heidegger, ou pelo menos ele era a favor do partido nazista. Então, algo que fez eles não darem certo também era essa divergência de pensamento sobre o que estava acontecendo na Europa naquele período que eles estavam por lá. E aqui depois a gente tem um ensaio, um pós-fácil do Celso Leifert, muito legal, que dá conta assim, né, de um contexto mais íntimo, né, do que estava por debaixo desse ensaio, da relação dela com determinadas pessoas que ela homenageia aqui. Ele foi aluno dela, e então ele conheceu ela assim pessoalmente. Então ele fala um pouco da percepção que ele tinha dela, e também uma biografia que existe, que não tem tradução para o Brasil. Então ele traz elementos dessa biografia, do que ele conhece, dentro do pensamento teórico dela também. Então é um pós-fácil bem legal, e enfim, eu sugiro fortemente. E é isso. Então aqui, Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios, deixo a grande dica desse livraço, né? Essa é uma pensadora pós-moderna, então ela traz questionamentos assim para dar conta de coisas que já não se entendia muito bem, e ela faz isso com extrema maestria, né? Deixo aqui a grande dica desse livro, e no mais é isso. Encerrar o vídeo por aqui, até o próximo vídeo. Tchau.